O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "Que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem?" E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o 4º domingo do tempo comum. Nesses domingos, nós somos chamados por Deus a nos fazermos discípulos, caminhar com Jesus, aprender com Ele, ouvir o Senhor e imitá-lo, aprender a imitá-lo. E a liturgia de hoje, ela nos fala exatamente da capacidade que o discípulo tem que ter de escutar Deus, de escutar Jesus. Uma pessoa que não escuta Jesus não consegue ser discípulo dele. Uma pessoa que dá ouvido a outras vozes, ele não consegue distinguir a voz do pastor e ele acaba tomando outros caminhos que não os caminhos de Deus. Vamos ver a liturgia de hoje. A primeira leitura da liturgia de hoje é do livro de Deuteronômio, lá no capítulo 18. O povo de Deus chegou num impasse. Deus havia feito uma série de coisas. Deus havia feito através de Moisés todos aqueles milagres, todas aquelas coisas de transformar a vara de Moisés numa cobra, de tirar a água da pedra. Tinha feito uma série de coisas. Durante o dia, uma nuvem escura caminhava sobre o povo de Israel, mantendo eles sempre na sombra para não se queimar no deserto. À noite, aquela mesma coluna iluminava e eles podiam andar tranquilamente à noite. Deus já havia falado um monte de coisa, já tinha feito um monte de coisa, mas o povo, por ser de cabeça dura, chegou um determinado momento que eles disseram: "Não queremos mais ouvir Deus. Ponto. Não quero mais escutar a voz de Deus." E Deus e Moisés foi lá e falou para o Senhor: "Olha, o povo não quer mais escutar a sua voz." Ele falou: "Negativo. Vai escutar sim. Eu vou mandar um profeta e o meu profeta vai falar." Ou seja, Deus diz: esse povo não quer escutar, mas vai ter que escutar. Eu vou falar, vou continuar falando. Deus assim, cabeça dura, né? E prometeu então um profeta, que seria o profeta mais especial de todos os tempos, o profeta que fala de fato com autoridade. É claro que esse povo lá no deserto não viu o profeta, porque o profeta veio milhares de anos depois, né? Pelo menos 2, 3 mil anos depois, ele veio e era Jesus, a palavra, o grande profeta. Mas vejam aqui que o povo teimoso, como aquelas crianças que põem o dedo no ouvido: "Não quero ouvir, não quero escutar." E o pai chega: "Você vai escutar sim, senhor. Presta atenção no que eu tenho para te dizer. Porque como um pai amoroso, eu não posso desistir de você." É a primeira leitura.
A segunda leitura, havia uma dificuldade do povo da cidade de Corinto de escutar as coisas de Deus. Qual o grande problema aqui da cidade de Corinto, né? Eu falei na outra homilia domingo passado. A cidade de Corinto era uma cidade portuária e era uma cidade que tinha um grande templo de uma deusa chamada Diana. Você já ouviu a Mulher Maravilha, né? A Mulher Maravilha se chama também Diana, a deusa poderosa e tal, mas lá em Corinto ela era também a deusa da fertilidade, a deusa da sexualidade, e havia no templo desta deusa, né, também depois Afrodite e uma série de coisas assim, tinha mais ou menos umas 1000 mulheres que se ofereciam como prostitutas no templo dessa deusa, e era ali na cidade de Corinto a prostituição sagrada. Todo mundo vivia uma vida completamente desregrada e para eles era muito comum, muito normal. São Paulo aqui começa a impor para aquele povo o celibato, dizendo: olha, é melhor que não se casem. E aqui ele vai insistir, vai bater na tecla e vai trazer para aquele povo a virgindade, a castidade, o celibato como um dom muito precioso para aqueles que querem seguir a Cristo. O povo teve muita dificuldade de escutar, de aprender, mas São Paulo insistentemente, oportuno e inoportunamente foi ensinando, até que o povo começou a entender que de fato era um valor para os discípulos do reino de Deus, e guardar o celibato, guardar a castidade, guardar a virgindade era importante para o reino dos céus, porque afinal de contas no reino do céu todo mundo será celibatário. Lá não existirá ninguém se casa nem se dá em casamento de Jesus no Evangelho. E o povo começou a escutar e começou a aprender as coisas do reino dos céus, quando com muita dificuldade começa a escutar Paulo. Aqui a importância de escutar os valores do reino de Deus. E o Evangelho. O Evangelho, bastante curto. São Marcos, né, o evangelista desse nosso ano litúrgico, ele apresenta o Verbo, o Filho de Deus, que veio falar, o profeta que foi anunciado lá em Deuteronômio por Moisés, né, e por Deus através da boca de Moisés. Ele diz assim: Jesus voltou para Cafarnaum, a sua cidade. A sua cidade não era Cafarnaum, a cidade de Jesus era Nazaré, da Galileia. Cafarnaum também fica na Galileia, à beira do mar da Galileia, onde é a casa de Pedro. O evangelista diz: a cidade de Pedro era a cidade de Jesus, a casa de Pedro era a casa de Jesus. Ele faz isso de propósito, né? Para você entender que é a barca de Pedro que é a barca de Cristo, é a igreja de Pedro que é a igreja de Jesus, não existe outro. Jesus volta então para Cafarnaum, ele entra na sinagoga e começa a ensinar. E quando ele começa a falar, as pessoas ficam maravilhadas, algumas até escandalizadas, dizendo assim: como é que ele aprendeu a falar desse jeito? Onde foi que ele se formou? Por acaso ele fez alguma escola em Jerusalém? Ele nem tinha ido em Jerusalém ainda, viveu a vida inteira em Nazaré. Eles ficam admirados como Jesus fala e começam a dizer: ele fala como quem tem autoridade. E no meio da assembleia, ali, um homem manifesta o diabo, né? Uma possessão diabólica. E o diabo começa a gritar: Jesus Nazareno, nós sabemos quem tu és, por acaso você veio nos destruir? Aqui o diabo ele fala no plural, né? Porque ele nunca é sozinho, ele é sempre uma legião. Nunca vem um diabo sozinho infernizar a vida da gente, vem sempre um monte. Você veio nos destruir? Jesus não quer papo com o diabo. Cala-te, sai e ponto. Com o diabo não se discute. Jesus manda ele se calar, ele vai embora e ponto. O diabo não fez aqui uma profissão de fé. Ele estava falando porque, revelando quem Jesus era, Jesus certamente ia ser preso, ia morrer logo e acabou, e ele não ia dar tempo nem de falar a sua mensagem, de pregar o evangelho que durou tão pouco tempo. Ele já queria adiantar as coisas para que Jesus morresse logo e não pudesse falar.
Por isso Jesus manda ele se calar e ponto, e acabou. Depois disso é que eles começam a falar, vejam, ele fala com autoridade, até os demônios escutam ele. E aqui, irmãos, eu já termino a homilia com apenas essas perguntas, né? Primeiro, se o diabo sabe quem Jesus é, por que você não sabe? Se os demônios escutam Jesus, por que você não escuta? Por que nós não escutamos? Por que nós não compreendemos as coisas de Deus? Nós não compreendemos justamente porque nós temos tantas vozes dentro do nosso coração que não dá tempo de Deus falar. Não dá tempo de Deus falar porque a televisão está ligada o dia inteiro dentro de casa. Não dá tempo de Deus falar porque nós estamos o dia inteiro ligados no WhatsApp, ligados nas notícias, ligados na política, ligados no futebol, ligados na vida do vizinho, ligados nas fofocas, ligados nas novelas, ligados nas revistas, nas notícias, nas doenças, quem morreu, quem deixou de morrer. Nós estamos tão ligados nas coisas do mundo que não temos capacidade de escutar Deus. Não dá tempo de sentar e ficar em silêncio. Não dá tempo de sentar e rezar. Não dá tempo de chegar à igreja um pouco mais, né? Eu gostaria até de chamar a atenção um pouco aqui. Estou dando sermão, mas só estou assim avisando carinhosamente aos irmãos. Não dá tempo de rezar na igreja, porque quando você chega, se ajoelha, tem duas irmãs aqui atrás, na maior conversa, como se fosse uma feira, né? E a igreja não é para isso, a igreja é para rezar. Não dá tempo de chegar um pouco mais cedo na missa para ficar com Jesus, adorando Jesus, porque não dá tempo. Ou seja, nós não temos capacidade de escutar Deus. Nós escutamos o diabo com as suas falácias, né? A todo minuto o diabo dizendo, não, você nasceu nessa vida para ser feliz, não precisa fazer sacrifício não precisa disso, você tem que ser especial, você tem que ser maravilhoso, você tem que mandar, você tem que ser importante. O diabo vai falando e a gente vai acreditando. Ou então nós escutamos as nossas vozes, né? Não, mas eu sou tão importante que não tem espaço. Nós temos tantas vozes para escutar que não dá tempo de escutar a voz de Deus. E hoje a liturgia ela vem nos falar exatamente disso. Você precisa se adestrar, se formar para ouvir Deus, para escutar Deus. Ouvir Deus através da oração, ouvir Deus através dos acontecimentos da vida, ouvir Deus através dos sacramentos que nós participamos, escutar Deus, parar e ouvir Deus. Será que o diabo é melhor do que você? Ele escuta Deus e você não? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Aquele que não escuta Deus não aprende a ser de Deus. Sabe por que uma pessoa que é muda, ela não fala? Porque ela não escuta. Se ela nunca escutou o som, ela não tem capacidade de reproduzir o som. Se você nunca escutou as coisas de Deus, você nunca vai fazer as coisas de Deus. Se você só escuta as coisas do mundo, você só vai repetir as coisas do mundo. O pior é que se você só escuta o diabo, você só vai fazer as coisas do diabo. Então hoje o Senhor nos chama, escute a minha voz. Hoje não fecheis o coração, mas abri os ouvidos para escutar a minha voz. Aquele que não escuta a voz do pastor nunca vai encontrar o caminho e a porta das ovelhas, o redil das ovelhas. Nunca vai fazer parte do rebanho de Deus aquele que não escuta Deus.